qual cultura chegou em Vossa Excelência? Olha, eu acho que ela aconteceu. Ou estava vindo já comigo e eu não tinha percebido. Olha aí. Porque, assim, vou dar um toque para os pais. Fiquem atentos, né? Às vezes muitos querem que os filhos sigam um chamado que eles querem que seja assim, meio que hereditário, né? Os dons e talentos, mas não é. Às vezes você tem uma família lá de doutores e lá no meio tem um abençoadinho, uma ovelha negra lá, uma criança que tem totalmente os dons diferentes. Aí você fala, quem puxou essa bênção? Que não quer fazer nada do que a gente ensina. Esse moleque acha que arte nessa vida aqui dá dinheiro. Menino, vai trabalhar numa coisa que... Né? Não deixa, Vai estudar. Vai estudar. não deixa a gente nem escolher, né? É complicado. Mas, gente, começa a perceber desde cedo o chamado da criança, quais habilidades que ela está desenvolvendo. Às vezes, aquela euforia, uma criança inquieta, ela tem muito potencial ali. Procura ver quais as ferramentas que você deixa disponível para ela colocar para fora os seus dons. Isso pode vir a ser uma contribuição para a sociedade, mas principalmente para ela própria. Principalmente porque eu vejo a arte, gente, como um coadjuvante, especialmente nos dias de hoje, depois de a gente ter passado por uma pandemia e a humanidade ficar emocionalmente bem abalada. Ficou, né? Eu vejo a arte, o esporte como grandes ferramentas que ajudam a gente a apaziguar os bichos lá dentro, internos, emocionais da gente. E no Proerd eu sempre vi esses dois parceiros, sabe, na polícia. Sim. Mas lá dentro da minha casa, desde cedo, eu já tive essa a proximidade. Eu não tinha acesso assim facilmente a um caderno de desenho, uma tela para pintar, sabe? Mas ali eu era criativa com as minhas brincadeiras. A menina que ficava no quintal brincando, fazia embaixo de uma árvore uma casinha, fazia no chão uma folha de caderno de desenho, e ali com os meus gravetos eu desenhava. Não tinha lápis de cor, eu coloria com a natureza. Como assim, Pérola? Muitas vezes eu desenhava, ele estava ali, cor de barro, mas rapidamente algumas folhinhas, algumas florezinhas ia tomando cor. E, gente, eu queria ter uma câmera para fotografar aquilo que eu fazia, que até hoje não sai da minha memória, gente. As coisas que eu desenhava ali, eu coloria sozinha. E sabe que eu acho, assim, é uma história... É fascinante, tá, Fátima, te escutar assim falar. E de tudo que você tem comentado agora sobre como a arte fez parte da sua vida, você basicamente fez um paralelo de quando você fez parte do Proerd e essa parte da prevenção em como a arte, esporte, saúde mental faz a importância, né, para criança, né, sabe, a gente para adolescente. Disponibilizar a criança. Ai, mas tá sujando parede. Ai, que moleque se sujou todo. Gente, criança é isso, ganha imunidade, se solta, ela controla a rebeldia, não fica uma pessoa frustrada, cheia de bloqueios. Talvez uma criança tão limpa não seja feliz, né? Então, eu vi, assim, teve escola que eu estudei que tinha aquela que era criada tudo fofinha, que não podia tomar um vento lá fora sem o casaco, aquela coisa, não ganhava imunidade, mas nem... E quando via ali a gente brincando, você via que ela queria se aproximar, você olhava e falava, vem cá, e ela, não posso, não pode. Sabe, toda bem engomadinha. Ai, não, minha avó não deixa, minha avó... Eu falei, não, filha, vem aqui, sabe? Então eu era, muitas vezes, considerada aquela que estava... desvirtuando a postura obediente da outra coleguinha. Mas é que eu não achava justo, gente. Criança precisa ter contato, sabe, com essas coisas. Ali não tinha maldade, não é porque ela se sujar, mas minha mãe vai brigar se eu me sujar, sabe? Ela, aquele receio. Hoje em dia não tem mais disso, né? É um tal de dane-se para todo lado, né? Imagina, Fátima, imagine você ser tirado de fazer tudo isso. Como que você será quando você crescer, né? Com os medos. Porque você
acaba... Vai impactar a fase adulta, de alguma forma. Com certeza. Sabe? Né? Porque essas brincadeiras que nós fazíamos naquela época, com desafios, imaginários, desafios, de você da tal A gente amarelinha. falava tanta coisa um do outro, mas não existia a palavra bonitinha chamada bullying. Né? E todo mundo sabia lidar. Eu lidava com o meu cabelinho de bombril, né? Às vezes chateava porque eu percebia onde que tinha brincadeira, onde que tinha maldade. Então, a gente começa a desenvolver isso aí, então a gente sabe como é que controla isso daí. Mas a minha resposta para aqueles maldosos, comentários maldosos da adolescência, qual foi? Eu segui o conselho de uma tia que foi morar com a gente uma época, a tia Cleusa. Ela falava... Eu falava, Deus não existe, porque uma vez eu vivi uma situação de preconceito tão grande que eu nunca esqueci daquilo por conta da primeira vez que eu levei uma moedinha para a escola, de 25 centavos, que minha tia tinha me dado. Eu falei, eu olhava direto o relógio na parede para ir para o recreio, intervalo. E aí uma coleguinha que sempre levava aquele monte de moeda, olhou assim, eu com a moedinha, levantou a mão, a professora olhou para ela e disse, que foi? Ela sumiu uma moeda minha. Meu Deus do céu. Já sabe o fim da história, né? Já sei. Mas aí você pensa, a professora não vai me defender. A professora vem na minha direção e fala o quê? Bate. Devolve a moeda dela. Uma coisa que era sua. Tá, mas eu tinha como provar? Não. Então, alguma vez eu tinha levado dinheiro? Não. Enfim, eu cheguei e reclamei pra tia. Falei, Deus não existe. Você chegou nesse ponto? Do dia que eu passei por isso, eu cheguei em casa chorando, minha tia foi atrás de mim. O que foi? Não queria abrir a porta do quarto, abri. Tia, Deus não existe. Não existe sim. Falei, então, se ele existe, ele vai ter que me provar. Por que a pessoa faz isso e não é punida? Que maldade é essa? Aí ela falou, não, Deus existe. Mas não se vinga dela querendo bater, fazer a mesma coisa. Sabe como é que você pode se vingar? Estuda. Olha o conselho. O conhecimento liberta. Liberta tudo. E amplia a tua mente. Quer viajar? Pega um livro sem ilustrações. E aí o imaginário é por tua conta. Exato. E eu comecei a ler mais. E olha que eu não tinha acesso a e-books, não tinha internet. Tinha quilômetros para andar até a biblioteca municipal. Fazer o meu cadastro. O que eu queria, eu pegava emprestado, tinha que devolver na data certa. Folhas ao maço, escrever os meus resumos. Não tinha ninguém para fazer tão bons resumos de livros como eu. E eu só tinha 10 anos de idade. Repara. E foi fazendo desse jeito que aqueles que criticavam, que por maldade, por preconceito, da cor de pele, o cabelinho, um dia precisaram de quem? Do meu conhecimento, para ajudar a ensinar algo que a professora não estava dando conta. Caramba. E a coisa começou a virar o jogo. Que legal. Mas eu guardei aquilo, que ela falou que não, eu falei, se ele existe, ele vai ter que me provar. Eu falei para ele. E quando chegou, em 1998, ingresso na corporação, uma corporação que eu não imaginei nunca na minha vida servir. E surgiu o primeiro concurso, Gandhi a não violência ali dentro. E a exigência, uma delas era que tivesse um pseudônimo para escolha, não ter imparcialidade na escolha dos finalistas. E eu escolhi Pérola Negra. Cara, forte. Quando eu falei isso, que eu escolhi, eu lembrei daquela criança que falou, Deus vai ter que me provar. Forte. E dentre as 808 redações inscritas naquele concurso, que envolveu a Polícia Militar, Associação Filosófica Palas Atena, Consulado Geral da Índia, Programa Preconceito e Estigma da USP e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, as 15 premiadas, lá estava uma negrinha, aluna soldado, vulgo Pérola Negra. Pérola. Sim. E dessas 15 finalistas, gente, eu fiquei na segunda colocação. A partir dali, a partir de uma reportagem numa revista famosa do Brasil, estava lá escrito na matéria com o meu nome, Pérola Negra, na casa erguida na periferia, a 4 mãos, orgulho de sua carreira e de sua cor. Ali eu vi Deus respondendo a oração de uma criança, quando ela tinha 10 anos. Portanto, nunca desistam dos seus sonhos. Fato. Mantenha lealdade às suas origens. Lembre-se de onde você veio. E mantenha essa sua herança até a realização. Porque não vai causar só libertação interna em você, mas outros que não sabiam como lidar com esses preconceitos vão saber lidar. E voltando à sua pergunta, foi aí que nasceu uma escritora. Poucos meses antes de entrar na polícia,
eu retomei os meus estudos que eu tinha interrompido para me dedicar ao meu lar. Eu me casei muito nova, né? Tive a minha primeira filha aos 19 anos e ali eu interrompi o meu trabalho fora de casa. Eu interrompi meus estudos para ser a rainha do lar. E de mais de 10 anos eu fiquei ali nessa função. E aos 30 anos de idade, eu retomei meus estudos vindo da Zona Leste aqui para Mauá, no EMEJA Clarice Lispector, para educação de jovens e adultos. Lá também teve um concurso literário, Primeiro Espaço Poesia. E ali eu fui premiada também na segunda colocação com Sociedade Anônima. Um poema que até hoje, quase 30 anos depois, continua falando da realidade social do nosso país. Você perceber o quanto a gente ainda tem que evoluir. Muda governo, sai governo, entra governo, sai governo, diferentes siglas partidárias, e a gente continua sofrendo. Onde que está aí o erro? E foi nessa época que você teve vontade de entrar na política? Não, aí eu estava desenvolvendo a carreira literária. E aí eu não parei, todos os textos que eu escrevia dali para frente, eu comecei a assinar como Pérola Negra. Certo. O primeiro prêmio foi Sociedade Anônima na Escola de Soldado. Aonde foi? O outro concurso. Aonde foi? Onde Deus te. E aí me aclamou, gente. Aí veja só. Né? Eu recebendo um prêmio lá no quartel-geral da Polícia Militar, um mês antes de formar-me policial militar oficialmente. Nasci ali a poetisa Pérola Negra. Uhum. Quando extingui os batalhões femininos, que nasceu os mistos aqui em Mauá, eu falei para vocês, né? A nossa coronel foi a primeira mulher a comandar um batalhão misto de homens e mulheres. A fundação do batalhão foi no dia 7 de fevereiro de 2000, então se aproximava o Dia Internacional da Mulher. Sim. E ela estava sendo muito assediada para várias palestras. Numa palestra que ela foi fazer no Rotary Club da cidade, ela me fez um pedido que me estremeceu numa sexta-feira. Você escreve algum texto, me apresenta na segunda-feira, que eu vou fazer uma palestra no Rotary, e eu quero homenagear as mulheres. Ela sabendo do meu prêmio literário nessa escola de soldado. Minha gente, eu passei o fim de semana batendo cabeça. O que eu vou escrever para essa mulher e encerrar a palestra dela? Foi aí que nasceu o carro-chefe dos meus poemas. Meu nome é Mulher. Hoje, adaptado a uma das principais palestras motivacionais que eu faço, inspirado, inclusive, na minha própria trajetória. E que logo, logo também vai ter uma outra surpresa envolvendo esse Meu Nome é Mulher, vai se transformar numa linha de produtos incrível aí, tá? Estamos já buscando os parceiros para trazer isso para o meu público. Fui atendendo a pedido das próprias mulheres que participavam das minhas palestras. E de lá para cá eu não parei mais. E de tanto fazer esses projetos, começar a participar da vida ativa das mulheres da nossa sociedade, especialmente aqui em Mauá, não demorou muito tempo vieram os convites para a política. O primeiro convite nasceu lá em 2008, quando eu já estava atuando no Jovens Construindo a Cidadania. E aí foi a primeira vez que eu concorri a vereadora na cidade. Sim. Mas antes de a gente entrar na política, Caio, você acredita que eu lembrei uma coisa aqui, pessoal? O quê? Que a Fátima, uma vez, ela me levou no sarau. Lembra disso? Eu vou falar para vocês. E aí, chegando lá no sarau, aí ela escreveu um poema ali. Ela escrevia ali, Caio. Não, aquele dia foi inusitado. Eu não sabia daquela agenda. Alguém tinha comentado que tinha aquele sarau. Sim. E me ligaram e falaram, senhora, vem. E eu estava de serviço na Polícia Militar. Eu tinha escala de serviço. Eu tive que falar com o meu superior imediato. Falou, está acontecendo tal evento. Surgiu esse convite. O que o senhor acha? Sim. E aí ele providenciou para que eu fosse participar. Só que, gente, eu não tinha preparado um texto para homenagear, né? A participação ali dos escritores da região. E eu tive que improvisar ali na hora. E saiu. Saiu. Você foi testemunha. Foi testemunha? Quem sabe faz ouvir. E outra, jeito, né? foi testemunha e acabou escrevendo um para mim também e falou para mim, Fernando, vai lá e leia o seu. E eu fazia assim, ó, como que eu vou fazer isso? Ela vá, todo mundo sentado nos seus lugares, ficam olhando para você. E eu nunca tinha lido um poema para tantas pessoas que Fátima Pérola Negra escreveu. E vocês achando que o Fernando é só samba e cerveja, tá vendo? Até recitar poema, o homem já recitou, viu? E eu lembrei disso agora, Caio. Então, gente,
Não é fácil estar do lado do tal de Fátima, não. Não, Que ela escreveu da hora. Eu lembro como se fosse hoje isso, Foi cara. incrível, cara. Eu lembro, Fátima. Eu lembro desse dia. Eu lembro de um outro evento também que eu fui convidada. Acho que era o Diniz, que estava como prefeito interino na época. E ele me convidou, que era justamente um programa literário, que era sobre o imaginário infantil. E eu compus a mesa de honra. E eu falei, cara, eu não escrevi nada. Também quando eles estavam ali, cada um com as suas palavras, eu ali discretamente na mesa. Sorrindo, olhando para o público lá no teatro, escrevendo. Olha, já nem olha para escrever mais, velho. Daí a pouco saiu. Saiu alguma coisa mais linda. Gente, incrível. Então você é poderosa. É coisa de Deus, É não. poderosa. Ele, quando ele escolhe, eu tô falando, ele capacita. Capacita. Capacita, gente. Então, a palavra, hoje em dia, outra palestra que eu ofereço para o mercado é justamente sobre a comunicação. Sim. O poder da comunicação. O quanto uma má comunicação ela pode afundar os seus projetos e como uma boa comunicação ela pode te abrir portas incríveis. Eu sou experiência disso, prova viva disso. Olha lá as origens da menina e olha onde ela vem, olha só como ela vem chegando, a caminhada. Com força. E a comunicação, forma de me expressar, fez toda a diferença Que para legal. estar aqui. Então, hoje eu passo algumas técnicas que eu desenvolvi na prática, sabe, para ajudar o pessoal. Eu ajudava muito as minhas crianças do ProEd. Eu ia além dos conhecimentos da cartilha quando eu falava dessas partes, para eles ficarem mais próximos da realização dos seus sonhos. Caraca. Sabe? E a molecadinha saía ali com um poder desenvolvido. Lá eu dou conta. Ah, Você tinha que ver quando chegava a formatura para ler suas redações. Era até briga. Cara que então. você não imaginava que ia estar lá e era escolhido. Falou, como que essa pessoa, como é que ela fez essa criatura produzir? sim. E produzia. Produzia. É E só. fala, você pode. É oportunidade, né, Fátima? É oportunidade.